Você já passou por momentos em que a palavra machuca? Uma palavra de uma pessoa machuca você mais do que se ele atirasse uma pedra? Nós vamos hoje comentar uma passagem bíblica de 2 Samuel, capítulo 16, onde uma pessoa com palavras procura machucar Davi mais do que qualquer outra coisa. Vou contextualizar um pouco rapidamente, só para você entender. Davi está tendo seu trono roubado por Absalão. Seu próprio filho está roubando seu trono. Davi não está comemorando vitória, não está mais com aplausos. Ele está cansado, ele está humilhado, ele está se sentindo traído por seu filho e não tem certeza sobre o futuro. Esse aspecto emocional de Davi é muito importante. Eu estou querendo te dizer que Davi estava no momento frágil da sua vida. Entendeu? Então, muitos costumam se debilitar mais ainda, mas alguns costumam agir com mais força quando está emocionalmente ferido. Nessa passagem tem um personagem chamado Simei. Ele começa a amaldiçoar Davi. Joga pedra, joga terra, grita: fora daqui, assassino, maligno. Depois, ele faz ainda algo mais doloroso. Ele interpreta o sofrimento de Davi e diz: você está sofrendo porque Deus está te castigando. Você já sentiu alguma vez que você estava sofrendo porque Deus estava te castigando? Simei não estava simplesmente discordando de Davi. Ele estava atribuindo o sofrimento de Davi à justiça de Deus. Aí nós encontramos uma grande lição de saúde emocional. Davi escuta as palavras de Simei, mas não permite que Simei determine a sua identidade. Isso é extremamente importante, porque nessa época que nós estamos aí de redes sociais, é um pouco difícil para mim entender muito sobre isso, os famosos haters, as pessoas que se doem porque o outro falou isso, falou aquilo. A vontade imediata da gente é de responder esses haters, responder essas ameaças, responder aquele comentário que o cara diz: ah, ele gagueja muito, ele faz assim, ele faz assado, ele não faz correto. Então, o que Davi faz em relação a Simei é muito interessante para a nossa vida. A gente pode tirar lições preciosas, lições do reino nessa passagem. Observa que também tem outro personagem nessa passagem, chama-se Abissai. Abissai chega e diz: eita, assim, por que que esse cão morto tá falando essas loucuras, essas blasfêmias contra o rei Davi? Quem é esse cão morto? Aí eles permitem que eu vá lá e corte a cabeça dele. Abissai diz isso. Abissai, ele tem aquela reação imediata, uma reação que às vezes nós também podemos ter. Vou atacar logo. Falou de mim, vou falar com ele. Comentou no meu Instagram, vou responder. Me expôs, eu também vou expor ele. Me desrespeitou, eu vou mostrar para ele quem eu sou. Mas Davi diz: deixem-no, deixem-no. Esse perfil psicológico de Davi de controlar a situação e não permitir que a emoção domine por aquele instante as suas ações é um perfil que cria um espaço para mostrar como devemos agir nesse tipo de situação. Nós recebemos uma mensagem, a tendência é que nós respondamos imediatamente, que nós digitemos com raiva, mas aí você respira, lembra lá de Tiago 1, 19 e 20, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar.
Davi poderia responder. Davi tinha homens armados que poderiam ter resolvido a situação de uma forma a acabar com a vida de Simei. Seria fácil demais, mas Davi usa o seu domínio próprio para saber, ou melhor, para escolher não responder. Davi diz assim: talvez o Senhor olhe para a minha aflição e reverta toda essa maldição de Simei em bênção. Observe onde Davi colocou sua atenção. Simei está olhando para Davi. Abissai está olhando para Simei, mas Davi está olhando para Deus. Essa mudança de foco, ela muda completamente a maneira que a gente enxerga as críticas. Ela vai mudar como você vai enxergar as críticas, ela muda como eu enxergo as críticas. Quando a gente concentra nossa atenção na pessoa que falou contra nós, aquela pessoa ocupa o espaço enorme dentro da nossa mente. Você acorda pensando nela, anda pelo caminho pensando nela, toma banho pensando nela. Quantas vezes você já não fez uma reação dentro da sua mente e essa reação trouxe no teu organismo aquela raiva, aquela fúria, os músculos contraíram. Se ela tivesse realmente ali, você teria feito alguma coisa. E eu digo isso que só foi um pensamento. Então, quando você perceber isso, não foca na pessoa, foca em Deus. Davi, ele não olha para Simei, ele olha para Deus. Simei continua falando, Davi continua caminhando. Simei continua jogando pedras, Davi continua caminhando. Simei joga terra, Davi caminha. Simei acusa Davi, Davi caminha. Então, muitas vezes, o nosso tipo de reação, ele nos tira do caminho. E quando nós olhamos para Deus, nós nos voltamos ao caminho correto. Nós não deixamos que as ações dos outros interfiram em nossas emoções. Então, não abandone o propósito do seu caminho quando alguém fizer um comentário, quando alguém lhe tratar com injustiça, quando alguém te jogar pedras, entendeu? Traga isso para a sua vida pessoal, traga isso, essa angústia, esse dor, esse sofrimento, esse sentimento. Aproveita a psicologia de Davi nesse momento e traga isso para crescimento, para que você continue no caminho, para que você se mostre superior a tudo isso, para que você se enquadre como um filho de Deus, amoroso, generoso, benevolente, um verdadeiro crente que, ao receber ataques, profere palavras boas e não deixa de caminhar. Não se abata contra isso. Isso aqui é um conselho para o dia de hoje. Que Deus te abençoe e que te dê um bom dia. Fiquem com Deus, meus irmãos.